Olá pessoal, vamos então começar mais um tópico do nosso curso completo. Vamos falar agora sobre função do segundo grau. Passamos por função do primeiro grau, fizemos uma boa preparação e agora vamos discutir sobre função do segundo grau. Nesse primeiro momento vamos fazer um bate-papo com relação à parte teórica e logo depois você vai ver algumas questões para tentar deixar isso bem mais claro, bem mais organizado com relação à parte de função do segundo grau. Então vamos começar. Fazer aqui a parte teórica. Escrevendo aqui. Função do segundo grau. Pronto. Primeiro passo, achar a definição. Então, quem vai ser a definição de função do primeiro grau, do segundo grau? Como é que é a estrutura, né? Definição. Uma função do segundo grau, pessoal, ela precisa ter a seguinte estrutura para ser classificada como função do segundo grau. Eu posso escrever como f de x igual a x ao quadrado mais x mais. Aqui eu tenho o A, o B e o C. Então, essa é a roupa, a nossa estrutura de uma função do segundo grau. Lembrando que o A, o B e o C, olha só, o A, o B e o C são os coeficientes. Então tá aqui, ó, os coeficientes A, B e C. E nesse caso, deve ser dito que o A tem que ser diferente de zero para caracterizar uma função do segundo grau. Não faz sentido o A ser igual a zero. Se o A for igual a zero, essa parte que caracteriza a função do segundo grau desaparece. E você cai para uma função do primeiro grau, tá bom? Então, a função do segundo grau ela tem que ser do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a é diferente de zero. Quando eu termino de falar, pessoal, da função, eu vou correr para a discussão das raízes ou zeros da função. Vamos lá, ó. Raízes ou zeros da função. Zeros da função. Pronto. Raízes ou zeros da função. Lembrando da equação de Bhaskara, temos x igual, lá vai, olha, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Aqui o delta, ó. Pronto. Essa é a tão famosa equação de Bhaskara, que muitos devem estar dizendo assim, caramba, faz muito tempo que eu não sei o que é essa equação de Bhaskara. Já quem é mesmo esse delta? Onde o delta, que é o discriminante, é na realidade delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então tá aqui, ó. Então, o delta b ao quadrado menos 4ac. Pronto. E daí, o que é que podemos concluir sobre as raízes? Ah, doutor, muita coisa. Vem cá. Deixa eu melhorar esse negócio aqui, né? Negócio desorganizado, rapaz. Separar aqui bonitinho. Pronto, tá bem melhor assim. Então, recapitulando, eu estou escrevendo e estou falando junto com você. Então, vale a pena dar uma revisada. A função do segundo grau, pessoal, é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero. A, b e c são chamados de coeficientes. O c, mesmo sendo coeficiente, ainda é o termo independente. E o a tem que ser diferente de zero para caracterizar a função do segundo grau. Raiz dos zeros da função. Quando a função ela é do primeiro grau,
você tem uma raiz apenas. Quando a função ela é do segundo grau, são duas raízes. O que quer dizer a raiz? Quer dizer que para zerar essa função, eu tenho dois valores. Como é que eu faço para achar essas raízes? Uso a equação de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Onde o delta é b ao quadrado menos 4ac. Perfeito, perfeito, perfeito. Vale a pena agora apresentar uma grande discussão sobre o delta. Deixa eu explicar aqui, ó. Atenção. Olha só. Atenção. Meus amigos, o delta, que é o discriminante, ele pode dar um número negativo, menor do que zero. Esse delta pode dar um número igual a zero, o discriminante. E ele, claro, pode dar um número positivo, no caso, maior do que zero. Certo? A pergunta é, o que é que eu posso garantir com relação a cada resultado desse do delta? Se o delta for negativo, o que é que o Thiago pode dizer? Ó, delta negativo. Se o delta, pessoal, for nulo, zero, e se o delta for positivo, o que é que eu posso dizer? Vamos lá. Tem sim uma interpretação muito interessante sobre as raízes. Pessoal, quando o delta for negativo, significa dizer que você não tem raiz real. Entenda e com bastante cuidado. Quando eu digo que não tem raiz real, eu não estou dizendo que não existe raiz. Não. Entenda que, para efeito de prova de concurso público, você só trabalha no conjunto dos reais. Mas existe um conjunto chamado conjunto dos números imaginários, que quando unido ao conjunto dos reais, se transforma no conjunto dos números complexos. Eu sei que para uns eu estou falando grego. Só para deixar bem claro. A função do segundo grau, ela sempre apresenta duas raízes. Sempre, sempre. Não existe exceção. Sempre. Ok? Beleza. Quando o delta, pessoal, for negativo, eu não tenho raiz real, porque as duas raízes são imaginárias, mas você não vai precisar trabalhar com elas. Então, não tem raiz real quando o delta for negativo. Quando o delta for igual a zero, pessoal, eu tenho uma raiz real de multiplicidade 2. O que quer dizer uma raiz real de multiplicidade 2? Foi o que nós combinamos, pessoal, que se o delta fosse igual a zero, você ia ter duas raízes. E eu tenho. Só que são duas raízes o quê? Iguais. Então, se a função for uma equação do segundo grau, uma função do segundo grau, dois números vão zerar. No caso do delta igual a zero, significa dizer que esses dois números são iguais. Então, você só conta uma vez para o conjunto de solução. 5 e 5, só conta a raiz 5, tá bom? Mas são duas raízes, só que elas são iguais. É tanto que se você for pensar na soma, é como se você estivesse somando dois números iguais, somando 5 mais 5, tá bom? E no produto também. Então tá aqui, ó. Delta igual a zero, uma raiz real de multiplicidade 2. O mesmo número, duas vezes raiz. E se o delta for positivo, o que é que eu apresento? Se o delta for positivo, eu tenho duas raízes reais e distintas. Então tá aqui, ó. Duas raízes reais e distintas. Isso se você tiver o delta positivo. Então, recapitulando, se o delta for negativo, não tem raiz real. Se o delta for igual a zero, uma raiz real de multiplicidade 2. Se o delta for maior do que zero, duas raízes reais e distintas. Muito bem. Já posso, então, passar para discutir sobre os gráficos. Vou colocar aqui. Daqui a pouco eu mostro um exemplo, tá?
3. Gráficos. Aqui. A menor do que 0, A maior do que 0. Lembra ainda? Quem é esse A? Vou te mostrar agora para todo mundo lembrar. Na função do primeiro grau, pessoal, na função do primeiro grau, fazer agora um paralelo com o que nós discutimos lá em função do primeiro grau. Na função do primeiro grau, o A negativo, ó, A negativo, te dava o quê? Uma reta decrescente. E o A positivo te dava... Eu vou fazer o seguinte, vou fazer na mesma ordem que eu fiz lá, só vou trocar isso aqui, pronto, ó. Tá aqui, ó. Pronto. O A positivo, fazer logo ele positivo, e o A negativo. Pronto. Escute o que eu estou dizendo. Na função do primeiro grau, que era uma reta, o gráfico, quando A fosse positivo, o que é que você tinha? Uma reta crescente. Quando A era negativo, que é o coeficiente dominante, tá? O A, o cara que acompanhava o x, que agora é o cara que acompanha o x ao quadrado, tá bom? O coeficiente dominante. Na função do primeiro grau, se fosse positivo, reta crescente. O A negativo, reta decrescente. Já, pessoal, na função do segundo grau, a coisa já muda de figura. Por quê? Porque o gráfico de uma função do segundo grau vai ser o quê? Uma parábola. Então, o A, que decidia se a reta era crescente ou decrescente, agora o A define se a concavidade da minha parábola é voltada para cima ou se é voltada para baixo. Beleza? Então, já sabe, o A, na função do primeiro grau, decide se a reta é crescente ou decrescente. O A, que é o coeficiente dominante na função do segundo grau, decide se a concavidade é para cima ou se ela é para baixo. Vamos desenhar. Cadê a minha retinha? Pedir socorro que é ela. Não posso resolver só. Então, tá aqui, ó. Muito bem. Virando. Ok. Eixo X das abscissas e o eixo Y das ordenadas. Pronto. Vamos pegar e já aproveitar aqui o desenho. E a outra. X e aqui Y. Pronto, tá muito bom. Muito bom. Eu vou colocar aqui, vou querer aumentar um pouquinho agora esse rapaz, ó. Mas vai ser rápido. Deixa eu tentar aumentar só um pouquinho aqui, ó. Pronto. Só um pouquinho. Tá ótimo. Tá bom. Não vai ninguém reclamar por causa dessa quebrazinha, não. Tá aqui. Eixo X, eixo Y. Eixo X, eixo Y. Se você tiver um gráfico de uma função do segundo grau, do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero. Se por acaso o a for positivo, ou o cara que acompanha o x ao quadrado for um número positivo, o que é que você precisa saber? Que você tem uma parábola, por ser uma função de segundo grau,
Uma parábola com a concavidade voltada para cima. Como é que eu faço essa parábola com concavidade voltada para cima? Vai ser algo mais ou menos desse tipo. Ó. Vamos tentar ver se eu consigo fazer. Pronto. Tá bom. Acho que ficou bom. Vou tentar aqui fazer de novo. Senão, eu volto para essa daí, tá? Vamos ver aqui. Vai. Tá excelente, tá bom. Essa ficou legal. Tá, beleza. Então, já sabe. Opa. Aqui a borracha. Concavidade voltada para cima. Vou até colocar aqui, ó. Para cima. Isso porque o A é positivo. Quando o A for negativo, a concavidade vai ser voltada para baixo. Então, já sabe o que vai acontecer. Para cima, se o A for positivo. Para baixo, se o A for negativo. Aplicando, então, o gráfico vai ficar mais ou menos assim. Ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer direitinho. Vamos lá. Passou muito. Vou pegar algo aqui mais... Ficou bacana, mas como está muito apertado, o X eu fiz muito pequeno, né? Não vai dar certo agora, vamos tentar mais uma vez. Pronto, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos mais reclamar não? Dá para entender demais. Perfeito. Concavidade voltada para cima, o A positivo. Concavidade voltada para baixo, quando o A for negativo. Ótimo. O que é que você vai fazer agora? Vai pegar os pontos em que o gráfico toca os eixos coordenados. Tá aqui, ó, o plano cartesiano. Tá aqui, ó. Bom, o eixo X e o eixo Y. Perfeito, perfeito, perfeito. Observe que se você analisar com calma, você vai ver que o que eu estou fazendo na função de segundo grau foi justamente o que eu fiz lá na função do primeiro grau. Mostrei que o gráfico era uma reta crescente quando era positivo e decrescente quando era negativo. Depois eu fui mostrar os pontos em que a reta tocava o eixo X e o eixo Y. Não foi? Beleza. Então, na hora que eu faço, pessoal, e tem esse toque do X e do Y, o que eu observo? Poxa, o que significa? O ponto que ele toca o eixo X e o ponto que ele toca o eixo Y. Lá na função do primeiro grau, vamos retomar. Lembrando, na função do primeiro grau, aonde ela toca o eixo X, que é o eixo horizontal? Na raiz. E onde é que ela toca o eixo Y? No termo independente. Não é? Certo. Vem cá. Deixa eu te mostrar uma coisa. Sabe quem é esse cara aqui? Aonde ele toca o eixo Y? O termo independente. Que nesse caso não vai chamar mais de B. Tu aqui vai chamar de C. Porque o termo independente, ó, é o C. Tá vendo? Ó? O cara que fica só. C. Então, esse camarada aqui, ó, 5, quer dizer que aqui vai ser 5. Esse é o nosso C. Pronto. Tá aí o C. Então, o mesmo raciocínio até agora. Quem é esse rapazinho aqui? Quem é esse rapazinho aqui? Meus amigos, esse camarada e esse aqui são as raízes. É isso aí, pessoal. O raciocínio que eu apresentei na função do primeiro grau serve de forma análoga para a função do segundo grau. Onde a reta toca o eixo X, na raiz. Aqui, aonde a parábola toca o eixo X, nas raízes. Onde a reta toca o eixo Y, o termo independente. Aonde a parábola toca o eixo Y, o termo independente, que no caso é o C. E o mesmo vale aqui. Nesse caso, C, ó. C. E aqui eu tenho as raízes. Ó. Que eu vou chamar aqui de x1 e de x2. x1 e x2 são as raízes, ó. x1 e x2. Termo independente, o C. Deixa eu apagar esse negócio aqui, não precisa também dessa frescurinha toda, não.
o termo dependente que é o C, e as raízes. O termo dependente que é o C, já mostrei nesse aqui, tá? Esse aqui tá mais sequinho, que eu vou escrever alguns detalhes aqui sobre ele. Então, C, termo dependente, x1 e x2, onde ele toca o eixo x nas raízes. Então, já sabe, olha para o gráfico, onde ele estiver tocando o eixo x, você sabe que são as raízes. Onde ele estiver tocando o eixo y, eu tenho o termo dependente. Legal? Muito bem. Até aí, tudo bem. Vamos agora discutir, pessoal, sobre um novo ponto. Um ponto que não existe na função do primeiro grau, mas que existe na função do segundo grau, que no caso é o vértice da parábola, que é o ponto que faz com que o gráfico que era crescente passe a ser decrescente, ou que o gráfico que era decrescente passe a ser crescente. O vértice, pessoal, ele fica aqui, ó. Bem aqui eu tenho o vértice da parábola. E o vértice da parábola, é claro, que é um ponto, portanto, vai ter o x do vértice e vai ter, obviamente, o y do vértice, afinal é um ponto. Então, tem o x e o y. A mesma coisa aqui, ó, o vértice da parábola. Tem o y do vértice e tem o x do vértice. Aqui, ó. E aqui, o x do vértice. Pronto. Muito legal. Muita gente pergunta, Tiago, o vértice da parábola. Aqui, ó, vértice. O vértice da parábola. O vértice da parábola. Muita gente pergunta, ele é o ponto máximo ou é o ponto mínimo? Pois é, pessoal. O vértice tanto é ponto máximo, não se preocupe, nós vamos discutir ainda isso. O vértice tanto é ponto máximo como o vértice é ponto mínimo. Sim, pessoal. Quem decide se o vértice é máximo ou se é mínimo não é um vértice, e sim o A. Como assim? Olha para o gráfico. Olha para o gráfico. Aqui, ó. Observe que eu tenho um gráfico decrescente, tá vendo? Ó? Com cavidade voltada para cima, quando A for positivo. Eu tenho um gráfico decrescente até chegar no vértice. Quando chega no vértice, ele passa a ser um gráfico agora o quê? Crescente. Então, nesse caso, o vértice está bem aqui embaixo, ó, pessoal, bem aqui embaixo. Então, o vértice é o ponto mínimo da parábola, é o menor valor que a função pode assumir. O menor valor de y. Quando eu falo em função, você já sabe que eu estou falando do y. Quando eu falo da variável, você sabe que eu estou falando de x. Então, o y, que é a função. O vértice vai ser o ponto mínimo. Isso quando A for positivo. O A positivo, com cavidade voltada para cima. Com cavidade voltada para cima, eu tenho um ponto mínimo para o vértice. Quando você olha, então, para o A negativo, com cavidade voltada para baixo, o vértice, pessoal, já passa a ser o ponto máximo. Ó. O gráfico que era crescente chega no ponto máximo e passa a ser decrescente. Aqui eu tenho o vértice da parábola. Tá aí, ó. Beleza? Então, recapitulando, se o A for positivo, o vértice é ponto mínimo. Se o A for negativo, o vértice é ponto máximo. Cuidado para não confundir. Vou explicar novamente. Se o A for positivo, eu tenho concavidade voltada para cima e o vértice vai ser ponto mínimo. Isso se o A for positivo. Se o A for negativo, a concavidade fica voltada para baixo, então o vértice vai ser ponto máximo. Tudo bem? A positivo, vértice ponto mínimo. A negativo, o vértice ponto máximo. Legal? E lembrando que o x do vértice e o y do vértice são as coordenadas desse ponto. Que mais na frente eu vou dizer o que é que significa o x e qual é a interpretação do y. O que eu quero nesse momento é mostrar para você as coordenadas do vértice. Então, já que eu estou falando de vértice, falando de gráficos, agora o 4.
coordenadas do vértice. Pronto. Como eu te falei, o vértice vai ser um outro ponto do gráfico. Então, vai ter um valor para x e um valor para y. Quem é, pessoal, o x do vértice? Vai aparecer muito. Lá vai. Quem vai ser o x do vértice? Menos b sobre 2a. O x do vértice menos b sobre 2a. Quem vai ser o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Não se preocupe, que eu já vou mostrar para você como é que você pode fazer para não ter que trabalhar de forma assim também tão seca com relação a esses valores, tá? Com relação a essas fórmulas. Mas claro que se você souber, você começa a ganhar tempo. Repetindo, o x do vértice menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Com isso, eu posso dizer que meu vértice tem o x menos b sobre 2a e o y menos delta sobre 4a. Tá aqui, ó, as coordenadas do vértice. Beleza? Aproveitando o embalo, eu vou apresentar para vocês como é que eu faço a soma e o produto das raízes, ó. E vou começar o próximo vídeo já mostrando um exemplo para discutir tudo isso que eu terminei de explicar, tá? Soma e produto. Entenda uma coisa, pessoal. Em muitas questões, na grande maioria, se você não quiser calcular x menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, delta, b ao quadrado menos 4ac, achar as raízes passo a passo, você pode encontrar através da soma e do produto dessas raízes. Como, Thiago? Quando você quiser encontrar a soma de duas raízes, basta você observar os coeficientes, pois x1 mais x2, pessoal, é dado por menos b sobre a. A soma é menos b sobre a. Onde, lembrando que tudo que está aparecendo aqui, observe que ou você usa a, b e c, que são os coeficientes, ou você usa o discriminante. Então, a, b e c e o delta. Então, não vá achar que é novidade, ó. B, a, delta, a, tá bom? A soma menos b sobre a, enquanto que o produto x1 vezes x2 vai ser c sobre a. Pronto. Quer a soma? Não quer as raízes? Quer só a soma? Então, menos b sobre a. Quer o produto? C sobre a. O C, que é o termo dependente, sobre o A, que é o coeficiente dominante. O B, que é o cara que acompanha o X, sobre A, que é o coeficiente dominante. A soma e o produto. Sem precisar encontrar as raízes. Eu sei que a teoria, quando ela é apresentada dessa maneira, parece algo muito complicado. Você não consegue ver uma aplicabilidade imediata. Para isso, eu vou encerrar esse vídeo e já vou começar com um exemplozinho no próximo, fazendo toda essa revisão. São 5 tópicos. E eu já vou fazer os 5 tópicos em cima de um único exemplo numérico. Aí você consegue visualizar de forma mais tranquila. Beleza? Daqui a pouquinho nos encontramos. Um forte abraço, tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.